A taxa Selic está em 15% ao ano há mais de 6 meses, e isso por si só não é um problema aqui. A grande questão é: você sabe por que ela está a 15%? Você sabe o que é a taxa Selic? Você sabe o que esse número representa, o que ele significa na sua vida? Pois é, se essas 3 perguntas parecem um bicho de 7 cabeças para você, então a taxa Selic a 15% não é o grande problema. O BO aqui é não entender o que esse número pode fazer com o seu futuro. Porque você já deve ter ouvido alguém falar assim que juros altos é uma coisa ruim. Mas tem muita gente que ganha dinheiro com isso, tem muita gente que ganha poder com isso. Só que também tem muita gente no Brasil que paga essa conta sem nem perceber. Hoje a taxa básica de juros no Brasil é 15%. Isso é um fato. Não tem o que mudar. Porém, antes de sair xingando o sistema, antes de sair querendo escolher um culpado para isso, a gente precisa combinar uma coisa, a gente precisa entender uma coisa, que você nunca vai entender de juros quando você interpretar isso como só um número, quando você achar que isso é só um número. Você só entende de verdade quando você sabe quem que decide isso, por que decide e quem vai sentir o impacto primeiro. Então eu, por exemplo, como jovem adulto, antes de querer falar de financiamento, antes de querer falar de comprar uma casa, um carro, eu preciso entender quem estava na mesa quando a decisão de juros a 15% foi tomada. E que problema que essas pessoas estavam tentando resolver. Porque se eu não souber isso, qualquer reclamação que partir de mim ou que eu ouvir, vai ser só mimimi, não vai servir de nada. Então, se você acha esse conteúdo relevante, deixa o gostei no vídeo e se inscreva no canal. A taxa Selic hoje ela é definida pelo Comitê de Política Monetária do Brasil, que é o Copom, que faz parte do Banco Central também. Esse comitê se reúne há mais ou menos 45 dias para avaliar o cenário econômico do Brasil como um todo. Então avalia a inflação, avalia expectativas futuras, atividade econômica do Brasil, situação fiscal e, além disso, o cenário internacional. Foi nessas reuniões que, ao longo de todo o ano passado, de 2025, a taxa básica de juros do Brasil foi sendo elevada até atingir esse patamar de 15%, que vem sendo mantido desde então. E manter juros a esse nível tão elevado por meses não é uma decisão ordinária, tá? Não é uma decisão comum. Juros altos acabam esfriando a economia de um país, porque o crédito fica mais caro, o incentivo a certos investimentos fica menor e isso breca o crescimento. Ou seja, ninguém vai tomar uma decisão assim porque gosta, ou do nada. Então o problema central que essa galera estava tentando resolver era a inflação principalmente. Mas não é só a inflação de amanhã ou do mês que vem. É uma inflação futura, a longo prazo. Por isso que está sendo mantida há tanto tempo. É aquilo que o mercado, as empresas, as famílias que são os consumidores esperam que aconteça nos próximos anos. Quando essas expectativas do Banco Central, da economia, começam a sair do controle, o custo para corrigir isso é muito alto depois. Em outras palavras, basicamente se todo mundo acha que a inflação vai subir, ela sobe. Então, nesse contexto, nesse cenário, a lógica aí do Banco Central ainda é muito simples, mesmo que seja um pouco dura, que é: juros mais altos agora servem para frear essa demanda e preservar a credibilidade da política do Brasil, da política monetária do Brasil. E essa credibilidade é o que ajuda a se manterem os contratos de longo prazo, é o que ajuda a trazer investimentos para o Brasil e é o que ajuda o dinheiro manter um pouco de valor ainda ao longo do tempo. Então, quando o Conselho de Política Monetária toma alguma decisão referente a isso, toma alguma decisão como essa de manter a taxa de juros a 15%, é porque eles estão tentando evitar um cenário que a inflação fique fora do controle, seja descontrolada e acabe se estruturando de uma forma que não dê mais para voltar atrás. E isso, convenhamos que é uma coisa que o Brasil conhece muito bem historicamente falando. Então essa decisão de manter a Selic elevada foi uma tentativa de sinalizar para o mercado e até mesmo para nós brasileiros que o controle da inflação ainda é uma prioridade, mesmo com certos custos no longo prazo. Só que vamos lá, existe um detalhe fundamental que quase nunca entra nessa conversa. Mesmo que a decisão seja técnica, ou seja uma coisa objetiva e olhando para o macro, uma visão macroeconômica, os efeitos dessa política monetária
não são distribuídos igualitariamente no Brasil. A taxa Selic funciona como um freio geral. Só que existe uma parte da população que acaba sentindo essa pancada primeiro, sentindo esse tranco. Então, na prática, basicamente, quando a Selic está em 15% ao ano, o recado é esse. O dinheiro ficou caro, e muito caro. E quando o dinheiro fica caro, a economia inteira vai mudar de comportamento. Essa é a ideia. As empresas vão pensar 2 vezes antes de investir, as pessoas vão gastar menos, ou seja, vai ter menos consumo. Então, o crescimento econômico do Brasil perde fôlego. E isso é exatamente o esperado, tá? É exatamente o que é desejado dentro do ponto de vista da política monetária. O Banco Central sobe os juros justamente para desinflar essa economia, esfriar essa economia, sabe? Menos consumo, menos crédito, menos pressão sobre os preços. Essa é a técnica. Só que, como eu falei, essa lógica, essa técnica é agregada, é uma visão agregada da macroeconomia brasileira. Então, é tipo o cérebro quando toma uma decisão no organismo. Nem todos os órgãos vão sentir da mesma forma. Quem já tem recurso ou uma reserva financeira consegue se manter nesse período, ou até mesmo se beneficiar nesse ambiente de juros altos, né? Algumas aplicações de investimentos que são mais conservadoras acabam rendendo mais. É o caso dos CDBs, porque o risco diminui para quem empresta dinheiro, porque ficou mais caro. E o tempo vai trabalhar a favor disso. Para esse tipo de pessoa, juros mais altos são uma coisa boa. Significa previsibilidade, poder que essa pessoa vai receber de barganha, porque o título que ela tem vai valer mais. Só que existe o outro lado desse sistema, que são as pessoas que dependem de crédito, ou as empresas novas, as empresas pequenas que dependem de crédito. Quem precisa de crédito para começar alguma coisa? Seja um estudo, seja um pequeno negócio. O custo disso, o custo de errar, caso aconteça, é bem maior. Então o espaço para tentativa diminui para essas pessoas. E o tempo que elas precisam para se recuperar acaba ficando maior. E é exatamente por isso que a taxa de juros ela pode ser, ao mesmo tempo, um instrumento de estabilidade para a economia, como pode ser também um freio brutal para a sociedade no curto prazo. Não é porque alguém acordou um dia e resolveu ferrar todas as pessoas que precisam de crédito ou que vão começar uma vida agora. Mas é porque o sistema econômico do Brasil hoje ele é desenhado para se sustentar primeiro. Depois ele vai ajustar as consequências. E essas consequências quem sofre são as pessoas que estão justamente tentando começar. Bom, tudo isso parece muito abstrato pra gente, mas só até o momento que a gente resolve viver a nossa vida normalmente. Porque a Selic ela não vai chegar como simplesmente uma notícia no Jornal Nacional ou como um gráfico bonito em algum lugar que você vai enxergar. A Selic vai aparecer mais como um obstáculo silencioso na nossa vida. Porque a gente vai sentir ela quando a gente for financiar um carro para trabalhar e perceber que vai pagar quase outro carro só de juros. Na parcela da nossa casa, quando a gente quer sair do aluguel e percebe que a parcela não vai caber no nosso salário. Aparece no cartão de crédito também, virando uma armadilha com juros rotativos. E também no mercado de trabalho, ou seja, o impacto não para por aí. As empresas também sentem, porque o incentivo ao investimento das empresas fica menor. Então, automaticamente, o desemprego tende a subir. Ou melhor, as oportunidades tendem a cair. As vagas somem do mercado, então a competição vai aumentar. Ou seja, para quem está começando uma carreira agora, já vai precisar de um carro para trabalhar, uma casa para morar e um emprego para se manter, já fica 3 vezes mais difícil. A exigência para essas pessoas aumenta e a tolerância diminui. Num cenário assim, é muito comum também muitas pessoas sentirem que estão correndo, correndo e nunca chegando no lugar que querem. Só que muita gente também não percebe que não é falta de esforço dessas pessoas, é que o ambiente econômico que a gente está exige mais preparo, mais estratégia, exige mais consciência financeira também do que gerações anteriores a essa tiveram, do que gerações anteriores precisaram ter na vida adulta. Então isso não é um problema pessoal, não é um problema individual. Muita gente acha que está ficando para trás por falta de competência, quando na verdade ela só está jogando um jogo mais difícil economicamente falando, com umas regras mais duras e bem menos margem para você improvisar. E entender esse impacto não é para gerar revolta na nossa cabeça, é pelo contrário, é para gerar lucidez, porque isso é normal, isso acontece. A partir do momento que você enxerga como esse cenário funciona, você para de reagir por impulso
e você começa a pensar em como você se posiciona dentro dele. Tá? É exatamente aqui que surge uma pergunta, ou melhor, deve surgir uma pergunta que muda tudo diante disso. O que faz sentido a gente fazer e o que pode ser considerado ilusão financeira, ilusão vendida por esse discurso, sabe? Em outras palavras, como a gente entende, como a gente identifica quem está se aproveitando disso. Muita gente começa errando quando transforma a taxa Selic numa vilã ou simplesmente finge que ela não tem impacto nenhum. E nenhuma dessas alternativas, nenhuma dessas leituras está errada, só que também nenhuma ajuda de verdade. Do lado do governo e do Banco Central, o aumento da taxa de juros é como se fosse um remédio para evitar que a inflação saia do controle e o dinheiro perca o poder de compra de todo mundo. E essa ideia é boa, ela faz sentido. Olhando assim, é uma lógica legal. Só que do outro lado, quem vive a vida real, para essas pessoas o sentimento é outro. Porque o custo de viver sobe, o crédito sobe, as oportunidades ficam mais distantes, o futuro fica mais apertado. O problema é que quando essas duas narrativas param de conversar, ou seja, quando quem decide só fala dos números, dos indicadores, dessa visão macroeconômica e quem sofre só quer saber de revolta, esse debate vira gritaria, não gera solução nenhuma. É por esses motivos que falam que o governo não se preocupa com as pessoas, por exemplo. Só que a verdade é que essas duas coisas elas podem sim ser verdade ao mesmo tempo. Os juros altos, eles podem ajudar a controlar a inflação e, ao mesmo tempo, podem sim dificultar a vida de quem está tentando se estruturar. E reconhecer isso não é passar pano para o sistema nem para o governo. Só é parar de tratar esse problema complexo como se ele fosse uma resposta simples. E é exatamente aí que entra a nossa responsabilidade individual. Não é no sentido de da gente se virar como cidadão e fazer o que a gente pode, mas é no sentido da gente entender o cenário atual, da nossa realidade e da realidade do país antes da gente tomar uma decisão grande assim. Porque é muito fácil reclamar da gente, é muito fácil reclamar do jogo que a gente está jogando quando a gente não entende as regras. Se a gente entende que o ambiente está mais difícil e para de esperar os atalhos chegarem na nossa vida, a gente começa a entender que a gente precisa buscar uma estratégia. Se relacionar com o dinheiro exige um comportamento e um planejamento muito específico. Envolve muito mais paciência e estratégia do que impulso. Trabalhar com dinheiro exige muito mais que você entenda que crescimento rápido é uma exceção, não uma regra. E quem não consegue adaptar a sua mentalidade vai virar estatística. Não é porque a pessoa é incapaz, mas é porque ela insistiu em jogar um jogo novo com regras antigas. Então, quem entende o momento e quem sabe se posicionar melhor, reduz muito o risco desnecessário. Protege patrimônio, protege fluxo de caixa e consegue construir uma base antes de dar um pulo, antes de dar um salto. Então, para a gente finalizar, para a gente entender, nesses ciclos, nesses cenários de taxa de juros altas, sobreviver com lucidez financeira já é uma grande vitória. É bom a gente entender também que crescimento, principalmente o patrimonial financeiro, quase nunca é confortável. Só que se a gente ignora esse cenário agora, ele custa muito mais caro para a gente lá no futuro. E bom, com isso eu espero que eu tenha te ajudado a abrir sua mente com esse conceito que é muito simples, mas que traz um peso muito grande para a economia brasileira. A Selic é um recado muito claro sobre o tipo de ambiente econômico que a gente está passando agora. E é bom a gente entender também que juros altos não duram para sempre. A projeção de alguns economistas, por exemplo, já é de 12, 10,5% para 2026 e 2027. Só que quando a gente fala na economia, a gente não está falando da taxa de juros prevendo o futuro, não significa que vai ser isso. Mas a gente usa as informações do presente para poder ditar o que a gente quer buscar para o nosso futuro. Entender de juros, inflação, crédito, ciclos econômicos não é uma coisa que deveria ser de especialista. É uma coisa que todo mundo deveria saber o quanto antes, porque é uma ferramenta de sobrevivência no Brasil. Não só no Brasil, no mundo inteiro. E quanto mais a gente entende isso, menos a gente fica refém de decisão errada, de promessa e frustração. Então, antes de reclamar do sistema, entende o sistema, entende como você pode se endividar, entende o custo do dinheiro no tempo. Antes de dar um salto grande, é muito importante construir base.
E quando esse ciclo mudar e mudar e mudar de novo, quem tiver conseguido atravessar tudo isso com consciência vai sempre estar alguns passos à frente. Não por sorte, mas por leitura de realidade. E bom, se você assistiu até aqui e gostou do conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar o que mais te interessou nesse vídeo. Até a próxima!